Comprar apartamento na planta parece uma boa ideia, mas é exatamente aí que algumas pessoas cometem alguns erros. E olha só, há um erro que você somente vai descobrir quando já estiver morando. Para quem não me conhece, eu sou o Victor, sou arquiteto e aqui no Arquiponto eu falo sobre arquitetura e construção do jeito que acontece na vida real. Quem compra na planta normalmente olha para três coisas: preço, localização e promessa do que está sendo entregue. Apesar desses três itens serem muito importantes, eles não são únicos. Existem mais outros itens que vocês devem considerar, e aqui nesse vídeo eu vou apresentar mais uma coisa que vocês também deveriam prestar atenção, e por muitas vezes essa coisa que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é até mais importante do que esses três que antes eu mencionei, tá certo? Agora, antes de fato ao conteúdo, antes de fato mostrar esse erro que vocês podem evitar, eu gostaria de abrir um parênteses para dizer o seguinte: isso não é um vídeo para quem está pensando se compra ou não apartamento pela planta. Isso é um vídeo para quem já decidiu que vai comprar o apartamento pela planta. Aqui não vai ser pautado se é ou não uma boa escolha e em que momento financeiro você deveria fazer isso. Caso vocês queiram algo do tipo, eu recomendo que busque algum canal sobre essas questões financeiras, sobre projeto de vida. Aqui vai ser para quem já escolheu, quem já decidiu, já bateu o martelo, eu vou comprar o apartamento na planta, vai sair melhor para mim. Para aqueles que já tomaram essa decisão, aqui esse vídeo vai servir muito bem porque eu vou te ajudar a se atentar a mais um item que é muito importante. Então vamos ao conteúdo. Então, uma vez que você já decidiu que vai comprar o seu apartamento pela planta, um erro que você pode e deve evitar é o seguinte: fazer a compra por aquilo que te é apresentado e não pelo uso real da sua moradia. O que acontece em situações como essa? Você decide e você começa a buscar apartamentos na planta. E aí começam a te apresentar plantas humanizadas, que é aquelas plantas bem ilustradas, desenhos e perspectivas muito bonitos, imagens 3D que são assim encantadoras, e aí você começa a se deslumbrar por aquele desenho, por aquela coisa que te é apresentada. Só que aí que tá. As pessoas que fazem dessa forma e eles são orientados a fazerem isso, eles estão te vendendo o desenho. Só que você tem que buscar o seu uso daquele espaço. Você tem que começar a pensar como é que vai ser a sua rotina naquele local. Senão você vai estar comprando um desenho muito bonito, mas que por muitas vezes não vai funcionar a sua realidade. E então, o que é que pode acontecer quando você não começa a olhar aos pormenores, você não começa a pensar no uso, você começa a ter coisas conflitando, exemplos que eu já dei aqui em outros vídeos, portas batendo em imóveis, você pode ter problemas de circulação, o fluxo da casa pode não ficar legal, você pode ter que se locomover mais do que o que precisaria para chegar no que você quer, você começa a ter disposição de coisas, por exemplo, cozinhas que você não consegue utilizar tão bem quanto poderia. Por quê? Porque eles te mostram algo muito bonito, mas por muitas vezes o uso ele não fica tão em evidência nesses momentos de venda, nesses momentos de oferta. Então você precisa ter cuidado com isso. Outra coisa também que é uma frustração muito grande que infelizmente acontece é o seguinte: você quando parte para o real, você percebe que aquilo que você acreditava que iria caber no ambiente não cabe. O ambiente encolheu? Não, não é que o ambiente encolheu. É que às vezes, para te apresentar algo bonito, infelizmente, não é que todos façam isso, mas infelizmente, há situações em que te apresentam coisas que não são reais. Ou seja, eles pegam a planta, modificam o tamanho das mobílias, ou seja, pegam um quarto. Vou colocar aqui na situação real para exemplificar. Imagina que eles te apresentam a imagem de um quarto, eles te apresentam uma planta humanizada. Aí colocam lá a cama, um espaço de circulação e na frente uma escrivaninha para que você consiga utilizar o notebook. E aí te apresentam aquilo, fazem toda o script de venda, fala que aqui você vai poder colocar a mesinha do notebook, você vai conseguir, se você quiser, colocar um painel de TV, uma TV acima da escrivania. Fazem toda aquela discurso, toda aquela venda e você aceita. Compra. Quando parte para o real que você chega no ambiente construído, quando você coloca a cama, você já não tem mais espaço para nada. Só um espaçozinho minúsculo para circular, que nem vai te possibilitar te circular direito, e a escrivania que você tinha imaginado que iria caber só no sonho. Não consegue passar para o real. Ou seja, infelizmente, isso é uma prática muito comum. Não deveria acontecer, mas infelizmente muita gente faz, que é o seguinte: mexe na disposição do tamanho das coisas, pega uma cozinha pequena ali, fala que vai caber a geladeira, fala que vai caber uma bancada de não sei quantos metros.
mais um fogão de 5 bocas, e aí quando você parte para o real, não cabe. E aí você fica naquela ação, oxente, na planta que me foi apresentado, nas imagens que me foi apresentado, cabia. Aqui dizia que comportava na minha sala um sofá para 3 lugares mais um lado aqui de sofá-cama. Quando você parte para o real, não cabe aquele sofá que você tinha visto. E aí você fica na frustração. Então, o que é que você pode fazer em uma situação como essa? Já partindo para recomendações. Consulte, peça para consultar a equipe técnica responsável pelo projeto e confirme se realmente vai caber aquelas coisas que estão sendo apresentadas, confirme se a escala está realmente proporcional ao que você está vendo. E se você não tiver acesso, se você achar que vai dar muito trabalho ter acesso a essa equipe técnica, você pode consultar um profissional, tentar um serviço de consultoria. O importante é que você confirme se aquilo que está sendo te mostrado na planta que você está interessada realmente é fidedigno ao que vai ser feito. Porque, infelizmente, por muitas vezes eles fazem só pensando na venda, não no uso de quem vai habitar naquele espaço. E aí há um critériozinho que salva bastante, que é o seguinte: há uma pergunta que você pode fazer a você mesmo ou você fazer em conjunto com a sua família, que é o seguinte: isso funciona para a minha rotina? Isso funciona para a nossa rotina? Porque por muitas vezes vão lhe vender metragem quadrada. Eu tenho um apartamento ali de 100 metros quadrados, que é localizado em tal local, e não sei o que, e ele tem tais ambientes. E aí quando você começa a olhar a planta, você tem que se perguntar: isso vai dar certo para minha rotina, para o meu dia a dia, para o meu uso, para minha família? Como é que eu vou estar daqui a 5 anos? É uma decisão financeira muito grande, mas daqui a 5 anos talvez eu ainda esteja nesse lugar. Daqui a 5 anos, no meu projeto de vida, vai atender esse espaço? Então, se questione e comece a olhar para essas questões do uso, da rotina que você tem e do dia a dia da sua família. E é exatamente por isso que eu tenho feito esses vídeos aqui de análise no canal. Quando vocês passam a entender bem uma planta, quando vocês começam a ler bem uma planta, vocês deixam de comprar no escuro. Você vai começar a entender que nem tudo é sobre medidas, às vezes é sobre lógica, fluxo, circulação e uso. Foquem muito no uso e quem determina o uso? O usuário, a pessoa que vai de fato viver naquele espaço. Então é muito peculiar, é muito particular de cada um. Então, se você pensa em comprar um imóvel pela planta, seja apartamento, como eu utilizei aqui no exemplo, ou uma casa, considere esse tipo de erro que eu apresentei aqui nesse vídeo. E se você acha interessante essa questão do saber ler a planta, entender como é que as coisas realmente funcionam, peço que acompanhe o canal, peço que se inscreva, porque eu já fiz alguns vídeos de análise de ambientes e continuarei fazendo também mais coisas, né? E se você tem sugestões, tem dúvidas, pode colocar aqui nos comentários. Peço que deixe seu like, porque quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse vídeo é interessante para mais pessoas. E eu vou ficando por aqui. Até uma próxima.